Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, eu sou o professor Daniel Pereira e no vídeo de hoje vou fazer a correção do PET volume 2, semana 1 do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se neste canal. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Curte, compartilhe, comente para que o nosso conhecimento chegue cada vez a mais alunos, tá? Que estão aí precisando. Beleza, galera? Então vamos para a nossa correção? Olha só, então na semana 1, nós tínhamos aí esse tema, né? A resenha. E, como eu já falei, é um texto muito conhecido de vocês, um assunto já bem trabalhado na escola, que é a resenha de livros, né? Literários. Mas nesse caso aqui a gente tinha uma resenha de um filme. E aí falou aqui um pouquinho sobre o que é uma resenha, né? A resenha é um gênero discursivo que combina a apresentação resumida das características essenciais de uma dada obra, podendo ser um filme, um livro, uma peça de teatro, etc., né? Com comentários e avaliações críticas sobre sua qualidade. Então, a resenha tem essa característica, né? Então, tem esse ponto de vista crítico. No resumo, a gente não encontra isso. O resumo vai ser fiel ao texto, vai pegar parte do texto, vai usar as palavras que já estavam no próprio texto, né? Só que não vai colocar tudo, vai pegar apenas o que é mais importante daquele livro ou daquela obra. Tá? Nesse material aqui, se vocês não leram ainda, eu recomendo vocês entrarem, tá? Eu enviei lá na sala virtual o link e também coloquei no grupo de vocês, né? Resenha. O que é e por que ela não é um resumo. E aí depois vinha a nossa atividade, né? Aqui nós temos a atividade que era a resenha, né? Falando aí sobre o filme, o desenho da Disney, A Princesa e o Sapo. E a gente vai ler isso aqui. Vamos tentar fazer a leitura agora para a gente fazer a correção, tá? Eu vou pedir alguém aí para que comece a leitura e ao longo da leitura eu vou pedir para que outros dê continuidade. Quem é que quer começar, por favor? É isso aí. Então nós temos aqui a atividade número 1 sobre essa resenha, né? Agora que você já leu a resenha sobre a animação A Princesa e o Sapo, responda as questões a seguir. A questão número 1 diz o seguinte: o texto lido apresenta uma estrutura que associa informações, argumentos e juízos de valor para convencer o leitor de que a opinião do autor sobre a obra avaliada é justa. Então, a letra A. Qual é o tema da resenha? O título ou o subtítulo trazem algum juízo de valor, ou seja, julgamento daquele que escreve? O tema da resenha é o filme A Princesa e o Sapo. E a segunda pergunta, eu acho que não. Eu que eu vi, não. O tema, de fato, é isso mesmo, é o filme, né? É o filme ali, A Princesa e o Sapo, da Disney, e o título e o subtítulo, eles não trazem juízo de valor positivo sobre a obra, ou seja, apenas diz ali rapidamente sobre o que é que vai ser tratado nesse texto. Tudo bem? A letra B, nós temos o seguinte, ó, quais as informações básicas sobre a obra resenhada? Quais são as informações, assim, essenciais, aquelas que não poderiam faltar aqui e que estão? Quais são? Então, as informações que estão nessa resenha, né, sobre a obra, ela vai ser, como você já falou, algumas informações, né, sobre o desenho, como os personagens, o lugar onde se passam as cenas, né, que é lá em Nova Orleans, né, a produtora, que vai ser aí a Disney, né, o enredo, né, que é esse resuminho que você já falou, como é que acontece, como que as cenas elas vão sendo vão se passando as cenas, né, a trama, o que vai acontecendo, as ações seguidas, né, a característica da obra, dentre outras. Então, dentro dessa resenha aqui, dentro de uma resenha, é basicamente isso que a gente procura de informações mais importantes, informações que não podem faltar, entenderam? E a letra C,
nós temos aqui, o autor compara a obra analisada a outras obras, na verdade é uma pergunta, o autor compara a obra analisada a outras obras semelhantes? Que comparações utiliza em sua estratégia argumentativa? Vocês encontraram nessa resenha aqui referências a outras obras? Sim, inclusive, esse desenho é desses autores aí, dos irmãos Grimm, que foi, na verdade, transportada para o cinema, né? Mas a obra original foi escrita pelos irmãos Grimm, que, na verdade, não foram eles que criaram. Eles recolhiam essas histórias das pessoas, né, lá da sua época, na Alemanha, né, que contavam para ele e eles escreviam essas histórias. Eles fizeram uma coletânea de contos, certo? Mas baseados no que as pessoas falavam. Então, esses autores chamados irmãos Grimm, que fizeram essa pesquisa. E depois disso, passou para o cinema, para o livro, para teatro, tá certo? Então, aqui nós temos, ó, ele faz essas referências mesmo a outras obras, que são Branca de Neve, né? Aqui, ó, ele compara as obras Branca de Neve, Os Sete Anões, A Pequena Sereia, que vocês encontraram lá também, Aladim, né? O Conto dos Irmãos Grimm, que vocês já disseram aí, e também fala sobre a Princesa e o Sapo, só que lá do ano 1998, né? Além das historinhas que ele menciona aí, que eram estreladas, né? Por brinquedos, insetos, carros, monstros, peixes e até robôs. A letra D. A resenha lida apresenta um resumo da obra avaliada para os leitores. Justifique sua resposta transcrevendo passagem do texto, tá bom? Então, sim, a resposta é essa mesma, né? Mas aí eu coloquei aqui, ó, um, um trecho onde isso acontece, né? Mas é lógico que outras passagens também, como a que Jonathan escreveu aí, para o leitor. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui, que ele basicamente vai resumir a obra. Quem lê esse trecho aqui, ter mais ou menos, vai ter o conhecimento, né, do que se trata. Olha só, Tiana, né, fala sobre ela, que ela é filha de uma habilidosa costureira, né, de um pai sonhador, e fala também sobre o príncipe Sapo, né, que é o príncipe Navem, que fala um pouquinho sobre como é que é a característica dele, que ele só quer curtir a vida, e fala também sobre esse doutor, né, que ultrapasseia, como você já falou aí, que acaba transformando esse príncipe num sapo, e aí fala também da Charlotte, que é uma moça rica, né, que é a filhinha mimada do maior ricaço da cidade. Então, com esse trechinho aqui, a gente toma mais ou menos conhecimento sobre a obra, os personagens, características de cada um deles, certo? Aí vocês ficam à vontade para depois copiarem isso, ou então se basearem aqui e fazerem a resposta de vocês, que também tem outros trechinhos de resumo dentro dessa resenha. Aqui a dois, ó. Ao longo da resenha, o autor apresenta argumentos para sustentar sua avaliação sobre a obra avaliada. Conforme Marcelo Forlani, quais são os pontos positivos da obra, né, A Princesa e o Sapo, e os negativos? Quais são os pontos positivos aí para ele? E quais são os negativos? Um dos pontos positivos é que as crianças elas gostam e por causa que já que é um pouco diferente, elas acabam chamando mais atenção. E os negativos é porque continua usando princesa, ainda é um pouco repetitivo. Certo. É basicamente isso aí mesmo, né? Ele vai mostrar para nós, como você falou, os pontos positivos, né, que são esses aí, e os negativos, né, que é essa questão ainda de continuar usando esses mesmos personagens, né? Princesas, príncipes, bruxas. Já é muito utilizado, né? Já está cansado, né, de a gente ver isso. Só que aí ele mostra só esses os pontos negativos, né? Porque ao longo de toda a resenha é elogiando a obra, é mostrando que vai proporcionar bons sentimentos, né? Aquela questão de você relembrar sua infância, né? De você se emocionar, e sair do cinema feliz. Então, esses são os pontos negativos e os pontos
positivos. Então, está aí a resposta para vocês, né? A letra B, podemos Professor, afirmar. Oi. é que eu esqueci de falar, outro dos pontos positivos, que é que as coisas não ficam repetitivas, é que pela quase a primeira vez no universo, a menina loirinha do vestido rosa não é uma pessoa cruel. Ela, na verdade, ela realmente é uma boa amiga. Ela só queria o príncipe porque Mas mesmo assim, ela realmente ela foi uma boa amiga com a Tiana quando ela estava servindo lá na festa e ela caiu e manchou a roupa que ela estava usando, ela colocou ela para usar um vestido, uma coroa, para ela ficar bonita na festa. Ela realmente é uma boa amiga pela primeira vez no universo. Sim, né? Mudou um pouquinho aí a temática, né? A gente tá cansado daquela rivalidade, né? Mostrou um lado, como você falou aí, humano, né? Da pessoa. Muito bem, Lúcia, bem observado. A letra B. Podemos afirmar que a avaliação de Marcelo Furlani sobre a animação A Princesa do Sapo é positiva? E aí? A opinião dele é positiva? A Sim, avaliação dele? sim. Por quê? Ele elogia a obra enquanto ele está falando, ele falou que ela é emocionante, ela fala que ela é engraçada, que é uma deliciosa mistura. Sim, muito bem, né? Então, no geral, ele acha, né, apesar desses pontos negativos aí, ele elogia muito, é aquilo que você falou, né? Ele fala isso aqui, ó. Sim, o Marcelo Forlani aponta em muitos momentos sua alegria, né, pelo lançamento da obra A Princesa e o Sapo, e sente-se feliz por ver que a Disney, da sua infância, continua criando clássicos com novas maneiras de contar as histórias. Então, a avaliação dele, sim, é positiva. Para os leitores, qual é a importância da opinião do autor em um texto como esse? E acontece também de muitas vezes a gente partir da opinião de alguém, mas a nossa opinião é diferente. Olha, tá todo mundo falando que é bom, todo mundo falando que é bom, que essa série é ótima, por exemplo, né, uma série ali, um desenho, um filme, ou um livro. Aí você vai ler a opinião sua, geralmente, muitas vezes não é a mesma da maioria, então acontece também, né? Alguém quer comentar sobre isso, a letra C? Além de Lúcia? Yara, Nicole Borges também está aqui. Para os leitores, a resenha expressa opiniões verdadeiras sobre o filme, o que pode ser capaz de incentivá-los a assistir. Muito bem, exatamente, né? A pessoa se sente incentivada a assistir. Então tá aí a resposta que eu criei, mas eu acredito que todo mundo aqui, né, tem uma resposta diferente, mas válida para essa questão. A 3. Há na resenha lida a presença de adjetivos valorativos, ou seja, a palavra não apenas atribui qualidades como cor, textura, aparência, som, velocidade, etc., dos seres ou objetos, mas expressam opinião, importância, serventia de algo. Aí vocês vão lembrar, né, das aulas de gramática, que a gente trabalhava lá com substantivos, as classes de palavras, né, adjetivos. E os adjetivos, né, só para relembrar, é aquela palavrinha que vai dar uma característica, uma qualidade, um modo de ser, de alguma coisa, né? Ela vai sofrer variações, por exemplo, se ela se refere a um nome feminino, ela vai ficar no feminino, se está no masculino, no masculino, se estiver no plural, por exemplo, quando eu digo mesa redonda, né? Mesa é um objeto, redonda é a característica, ou seja, o adjetivo. Se for quadro pequeno, né? O pequeno aí é uma característica. Então, a gente tem aqui algumas definições para o que é o adjetivo. Mas, nesse caso, a gente vai ver que os adjetivos, eles não servem não apenas para isso, mas eles tem aquele característica de mostrar o seu juízo de valor, a sua opinião sobre determinada coisa, determinado assunto, né? Aí a gente vai ver aqui que no texto nós temos alguns adjetivos chamados adjetivos valorativos, que você percebe que existe ali
dentro daquela palavrinha existe uma opinião do autor, do resenhista. Quais são esses adjetivos no texto, os adjetivos valorativos, ou seja, que vão mostrar isso para nós, essa opinião? Alguém quer dizer algum aí que escreveu, que retirou do texto, ou que observou agora, a partir da leitura? Habilidosa, sonhador, velho, Sim. Mais algum? Deliciosa mistura. A Delici- deliciosa. Deliciosa mistura, né? Mais alguém? Quando eu digo, por exemplo, filhinha mimada, quando ele está dizendo isso, o que que ele quer dizer com isso? Filhinha mimada. Que ela ganha tudo que ela quer? Sim, exatamente, que ela é, vamos dizer assim, aquela que não sofre, né? Que não passa nenhum perrengue, vamos dizer assim, né? Que não enfrenta nenhum obstáculo. Então, quando a gente percebe essas palavras aí que vocês já disseram, a gente percebe que vem uma opinião do autor. Então, tudo isso que vocês já disseram, né? Eu vou colocar aqui, ó, habilidosa costureira, habilidosa é um adjetivo, né? Eu vou destacar aqui, habilidosa, pai sonhador, né? O sonhador aqui também é um adjetivo, deliciosa mistura, vocês também já disseram, e eu acrescentei aqui, né, filhinha mimada. Existe até quando fala assim, filhinha mimada, existe até assim, vamos dizer assim, uma crítica, né? Uma crítica dele para o comportamento da pessoa. Quando ele, você é mimado, você é um menino muito mimado. Existe uma crítica nisso, tá? Velho, amor, né? Também aqui, ó, que vocês já disseram, certo? Então, os adjetivos valorativos, eles têm essa característica de trazer essa opinião dentro da palavra. A partir da leitura, você consegue descobrir qual é o pensamento dele quando ele diz aquilo. A letra B. Professor, Oi. é, eu sei, mas é só por causa que o senhor falou da parte da filhinha mimada. A Tiana e a Charlotte, elas se conheceram por causa que a Charlotte gostava muito de vestido de princesa, e já que, como o senhor disse, ela é mimada, ela tinha uma coleção de livros sobre princesa. Aí a mãe da Tiana, já que ela era costureira, ela fazia aqueles vestidos para a Charlotte. Aí meio que foi assim que as duas se conheceram, por causa que a Charlotte gostava de princesa e de vestido, e a mãe da Tiana, ela fazia esses vestidos para ela. Aí Entendi, tá. a Tiana começou a ficar um pouco apegada à história de princesa também, mas ela não gostava muito desses vestidos, dessas histórias de beijo. Entendi, muito bem, Lúcia. Como é bom, né, a gente conversar com alguém que entende da obra, né? Eu tô vendo que você conhece mesmo a obra aí de ponta a ponta. Ela passava todo domingo. A letra B. Em várias passagens da resenha, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de determinadas. Está com determinadas palavras e expressões. Transcreva pelo menos uma passagem em que isso ocorre. A gente pode utilizar essas aqui, né? Essas passagens aqui, ó, onde ele deixa claro isso, né? Habilidosa costureira, deliciosa mistura, filhinha mimada, velho amor. Então, tudo isso aí vai fazer parte dessa opinião do autor. Eu coloquei aqui um trechinho de uma resposta que eu criei, diz o seguinte: é uma alegria nostálgica por ver que a Disney, da sua infância, continua criando clássicos que gênios criativos, como o do produtor John Lasseter, estão sendo usados, né, para novas maneiras de contar histórias. Então, aqui é um trecho, né, eu destaquei aqui, ó, alegria nostálgica, né, ou seja, aquela alegria que vem de lá da, da infância, né, daquela nostalgia, aquela saudade que chega, dói no peito, né? A gente tem essa questão de sentir uma saudade quando você lembra de algo do seu passado, né? Uma saudade que chega aperta, né, o nosso coração. Então, é esse momento aqui que ele sente isso, né? E ele fala gênios criativos, ou seja, ele elogia muito, né, essas pessoas que criaram essas histórias, ou que passam isso para o cinema,
de uma outra forma. Então, aqui está um ponto de vista dele que eu deixei aí. A número 4 é resposta pessoal, né? Já assistiu a animação A Princesa e o Sapo? Se sua resposta for afirmativa, você concorda com o posicionamento de Marcelo Forlani? Se sua resposta for negativa, depois de ler a resenha, você estaria motivado a assistir a produção? Quem aqui já assistiu? Lúcia já assistiu, né? Então, a resposta é pessoal, tá, gente? Aí vocês coloquem aí se vocês já assistiram ou não, ou se sentiu vontade de assistir a partir de agora. Eu coloquei aqui, né, a minha resposta. Eu ainda não assisti, porém, né, após a leitura da resenha de Marcelo Rolando, fiquei muito motivado a assistir a produção. Então, eu vou acabar assistindo, até mesmo por conta do que foi comentado aqui na nossa aula, certo? Então, essa aqui foi a nossa correção. Então, é isso. A qualquer coisa, vocês me procurem, podem mandar mensagem no privado, na sala virtual, beleza? Até o nosso próximo encontro.